Olá, mundo! Estamos aqui de volta com mais um podcast da Revolução Internacionalista. Eu sou a Bianca. E eu sou o João. E hoje falaremos sobre o Líbano. Mas antes disso, vamos dar uma recapitulada do que rolou no nosso primeiro podcast. Fala Isso, aí, aqui é o nosso podcast número 2. Então, assim, no nosso podcast número 1, nós falamos sobre Trump, TikTok e as eleições dos Estados Unidos que vão acontecer agora dia 3 de novembro. Se você ainda não ouviu, esse podcast está disponível aqui no Spotify e também está disponível o vídeo lá no nosso canal do YouTube. Aqui também, esse podcast também está disponível no nosso canal do YouTube, se você estiver ouvindo no Spotify. E se você estiver assistindo a gente no YouTube e quiser só ouvir o áudio, estamos disponíveis no Spotify. Mas enfim, como Bianca ia falando, semana passada falamos sobre Trump, TikTok, e ela muito bem pontuou que até aquele momento da gravação, o Joe Biden, que é o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos das eleições do próximo dia 3 de novembro, não tinha ainda escolhido um vice-presidente, que eles chamam de running mate, que é tipo o amigo de corrida, entre aspas, nas eleições. E acontece que na semana que a gente lançou o podcast, ele escolheu, e foi uma escolha que já era esperada, mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma escolha surpreendente. Escolheu a senadora Kamala Harris, que se eleitos, ela vai ser a primeira mulher negra a ser vice-presidente dos Estados Unidos. Como vocês podem imaginar, uma grande parcela dos Estados Unidos ficou chocado com essa escolha. O Trump, no momento do anúncio, o Trump já usou a sua rede social favorita, o Twitter, para tentar criticar a Kamala. Postou um vídeo falando que a Kamala era a favor da criação de novos impostos, que a própria Kamala chamou o Joe Biden de racista durante as primárias, porque lá nos Estados Unidos as eleições elas são um pouquinho diferentes aqui, e lá primeiro tem meio que uma eleição interna de cada partido para depois a eleição geral. Nas eleições internas do Partido Democrata, a Kamala estava concorrendo contra o Joe Biden. É muito comum, na verdade, é muito, muito comum que os candidatos democratas concorrem um contra o outro, depois das eleições gerais se tornem um vice do outro. Nesses debates das primárias, a Kamala em algum momento chamou o Joe Biden de racista, né? E o Joe Biden agora escolheu ela para ser vice. E o Trump já deu uma explorada nesse tema aí. Agora que, enfim, é uma escolha bem controversa, porque a Kamala, ela, como eu falei, ela é a primeira mulher negra, e não só isso, ela é filha de uma mulher indiana e um homem jamaicano. Então ela é filha de imigrantes, ela é negra, ela é declaradamente de esquerda e ela é vice do candidato democrata. Que nos Estados Unidos hoje a polaridade está bem forte, com o Trump e os republicanos representando a extrema-direita e os democratas ficando mais ao centro e à esquerda. Então, só para a gente fechar as informações que nós demos para vocês no podcast passado, já existe sim uma vice-presidente, uma candidata à vice-presidência que vai concorrer junto com o Joe Biden contra o Donald Trump nas próximas eleições do dia 3 de novembro. Como a Bianca também tinha falado na semana passada, o Trump estava tendo dificuldades de achar um apelido para colocar nos dois, mas ele já achou. Agora é Slow Joe e Phony Kamala. É assim que ele está chamando os concorrentes dele, porque é assim que funciona, né? Assim que funcionou a primeira campanha dele, colocar um apelido um apelido pejorativo, claro, nos concorrentes. E agora que nós já informamos vocês sobre tudo que aconteceu, vamos então falar do nosso tema de hoje. É um tema complicado, o Líbano, que tomou as manchetes nesses dias por conta daquela explosão inacreditável, assim. Até hoje eu vejo aqueles vídeos e fico, meu Deus, isso realmente aconteceu, porque é uma explosão gigantesca. Mas muito antes dessa explosão, o Líbano já estava nas manchetes, principalmente dos cadernos internacionais, porque é um país que está passando por um momento muito, muito difícil. Com uma crise que começou como uma crise política, se transformou numa crise econômica e agora já é quase que uma crise humanitária. O país está aos frangalhos mesmo, tá muito difícil ver uma saída. E para explicar melhor isso para vocês entenderem melhor,
hoje nós vamos falar um pouco sobre o Líbano. Então agora a Bibi vai dar uma passada por cima aí da história do Líbano, antes da gente começar a falar sobre a crise em si. Pode ir lá, Bibi. Pois é interessante que o Líbano tem passado nas notícias, né? Desde pelo menos o meio do ano passado, começou a surgir protestos, começaram a prestar atenção nas demandas da população, né? É muito engraçado porque o Líbano já foi conhecido como a Suíça do Oriente Médio. Porque ele é um país muito estável e cercado de vários países que não estavam, né, no seu primor ali. O Líbano ele faz fronteira com a Síria e com Israel. Então, ele está num localzinho ali que é uma pólvora, né? E durante muito tempo ele esteve estável. A Beirute já foi considerada Paris do Oriente Médio, do tão turista que ela era, né? Tipo, era uma região muito linda, com muito investimento externo. O turismo bombava a cultura, principalmente por ser um país tão diverso culturalmente, né? Existem 18 seitas religiosas oficiais dentro do país. Então toda essa diversidade atraía muitas pessoas. Mas o que a gente vê foi realmente um derradeiro, né? Eles tiveram uma crise econômica fortíssima, né? Em que houve inclusive uma gama de suicídios em massa acontecendo, né? Mais pro final do ano passado. Houve protestos em outubro, né, de 2019. Esses protestos derrubaram o governo, o primeiro-ministro ele renunciou. E o mais interessante é que esses protestos começaram por causa de medidas de austeridade, né? A população estava passando por uma recessão surreal e o governo começou a tentar colocar umas medidas, e uma dessas medidas era começar a cobrar por ligações feitas no WhatsApp. Sim. Então, as redes sociais também estão presentes nesse caso. Né? Esse quase impossível hoje em dia não ter rede social envolvida em alguma crise, até porque as manifestações mesmo são sempre hoje em dia são praticamente todas marcadas pelas redes sociais, as redes sociais são usadas para marcar os pontos de encontro, as datas e tudo mais. Inclusive, essa taxação foi vista como uma tentativa, assim, pelo povo, né? Foi vista como uma tentativa de barrar a organização das manifestações. Então, tipo, eles não só estão colocando o nosso país em crise, como estão tentando cobrar pra gente organizar o nosso movimento contra essas medidas de austeridade. Então, essa atitude aí só colocou mais pólvora no barril, entendeu? Sim. E também o começo, né, da derradeira do país, em que ele começou realmente a sofrer economicamente, foi com a guerra da Síria. Com a guerra civil na Síria, várias pessoas se refugiaram no Líbano, eles dividem fronteira e tudo mais. Mas até chegar a esse momento, o Líbano estava crescendo a passos largos, né? Ele estava crescendo 10, 12% ao ano. Até que começou a enxugar, começou a crescer 2% e agora está encolhendo, né? Mas o importante para você entender a situação do Líbano, que parece ser muito distante, né? É um país do Oriente Médio, geralmente os países do Oriente Médio já são mais difíceis para a gente entender, porque é outro sistema. Sim. É entender o sistema político deles. Certo. O sistema político deles é confuso e ele é único, digamos assim. Nem dentro do Oriente Médio ele tem algo parecido. Então, para a gente explorar esse ponto, vamos pegar um pouquinho da história, que às vezes é chato, às vezes
gente que gosta, né? Mas esse sistema político hoje é muito criticado pela população e ele é um sistema político que se formou em 1943. Então, esse problema é político e é de um sistema que foi fundado há muito, muito tempo atrás. Ele começou no final da Primeira Guerra Mundial, né? Houve a queda do Império Otomano, para quem lembra aí, e o Líbano fazia parte do Império. Né? Com a queda do Império Otomano, algumas regiões ficou a mandato da França. E uma dessas regiões foi tanto a Síria, tanto a Palestina, quanto o Líbano. E com esse mandato, né, a França começou a organizar a região lá, não muito organizado, né, que quem sabe da história da Palestina e Israel, a situação é meio complicada mesmo, mas com a saída do mandato francês e a independência do Líbano, foi feito um pacto confessional. E esse pacto, basicamente, né, ele não tem um líder forte, como a gente geralmente vê nos países, né? Uma imagem de um presidente ou de um diretor, né? Ele não tem essa única pessoa. Basicamente, ele dividiu em vários líderes de partidos, né, que comandam várias outras religiões. Então, o que acontece? Existe o parlamento, o primeiro-ministro, o presidente e o presidente do parlamento. Só que cada um desses cargos, ele tem um grupo religioso que precisa comandar. Né? O parlamento, ele é metade cristão, metade muçulmano. É obrigatório. Dentro do metade cristão, metade muçulmano, eles se dividem em subcategorias, né, que existem vários, tem cristão ortodoxo, tem católico, tem maronita, tem vários. O primeiro-ministro precisa ser muçulmano sunita, o presidente precisa ser cristão maronita e o presidente do parlamento xiita. Então é como se fosse uma coalizão. Sim, é uma divisão. É quando a mãe fala, vai ficar todo mundo com um pedaço igual para não ter briga. Mas aí meio que não deu muito certo, né? Exato. E o que acontece? Tudo precisava ser decidido por consenso. Aí a situação fica mais complicada ainda, né? Vocês ouviram aí os grupos que você tá juntando e falar, entrem em consenso. E assim, é uma dificuldade que a gente vê não só no Líbano, né? No mundo inteiro, onde se tem esses modelos de governo por coalizão, onde eles tentam representar as várias etnias, as várias religiões, os vários povos do mundo. Isso sempre dá problema. Mas isso é uma forma ocidental da gente tentar entender o Oriente, principalmente o Oriente Médio. Eu acho que é uma coisa que é bom colocar, já vou devolver a palavra para você, que está dando uma aula aqui pra gente. Mas é uma coisa que é importante para a gente entender o Oriente Médio, e o Oriente Médio segue sendo uma das questões maiores do nosso tempo nas relações internacionais, é que a gente aqui é muito... Nosso olhar é muito crítico, muito etnocêntrico quando se fala de Oriente Médio, porque lá as coisas funcionam totalmente diferentes. Aqui, quando eu digo as coisas, eu quero dizer em organização mesmo, né? Lá existe clã, existe aldeia, existe não casta, porque casta é uma coisa mais pra lá da Ásia, mas como se fosse isso. A sociedade, eles não se organizam tanto quanto a gente se organiza em classes sociais, ou então em, sei lá, raças. É uma coisa mais difícil da gente compreender, né? A religião faz um trabalho muito forte nisso, e toda vez que surge um país, como você falou, né? A França ficou responsável pelo Líbano, o país tenta organizar isso, um país, no caso ocidental, é uma falha muito grande. Primeiro porque o Ocidente ainda está nesse, sei lá, de deslumbramento da democracia, né? A gente ainda acha que a democracia é a coisa que vai resolver todos os problemas, mas e o pessoal do Oriente Médio não pensa tanto assim, né? A gente fala muito de liberdade,
mas a liberdade pra gente é uma coisa totalmente diferente do que a liberdade pra eles, né? Eu gosto sempre de dar um exemplo, eu não lembro em qual país foi isso. Eu gosto de usar esse exemplo, mas eu não tenho muitas informações sobre ele, mas eu juro que ele é real, tá, gente? De uma mulher, algum desses países aí do Oriente Médio, se eu não me engano, foi na Arábia Saudita, e se tratando de uma mulher na Arábia Saudita, eu acredito que seja, que foi condenada ao apedrejamento por adultério. Aí várias ONGs internacionais de direitos humanos, direitos das mulheres, se prontificaram a defendê-la, ela não matarem a mulher apedrejada por adultério, isso seria contra todos os direitos da mulher, direito internacional e tudo mais, e conseguiram fazer com que evitassem que ela fosse julgada e apedrejada, e acho que pouco tempo depois, semanas depois que acabou todo esse burburinho, ela chegou para as autoridades e falou: eu quero morrer apedrejada, quero que me apedrejem. Porque é isso, tipo, a gente não consegue entender, mas a religião deles diz que ela só vai ser perdoada e só não vai passar o resto da eternidade no inferno se ela for apedrejada, se ela pagar pelo crime que ela cometeu, se ela pagar pelo pecado que ela cometeu. Então perceba que a questão cultural, quando se fala de Oriente Médio, ela tem que ser sempre analisada, porque a gente nunca vai conseguir compreender a organização deles sem parar para pensar e colocar tipo, na balança. Olha, aqui é mais importante a gente pensar no cultural do que no político, porque o cultural deles está muito intrínseco dentro da sociedade, que é totalmente diferente da nossa. E esse exemplo que eu uso é para mostrar que, sabe, o nosso conceito de liberdade, o nosso conceito de justiça, ele é muito nosso. E quando a gente tenta aplicar isso em outros lugares, a gente acaba atrapalhando mais do que ajudando. E é o caso do Líbano. Nessa parte da história fica claro que a divisão que foi feita no Líbano foi feita na melhor das intenções, eu imagino. Não sei se na melhor, mas pelo menos para parecer bem intencionado foi. E a gente viu que, na verdade, mais atrapalhou do que ajudou, né? E, assim, já é difícil pra gente, pessoas normais, entrar em consenso para saber em qual bar a gente vai beber no sábado. Imagine pegando essa galera que, assim, às vezes se considera mesmo rivais, às vezes tem, assim, intrigas de séculos, né? Eles não conseguem realmente entrar em um acordo. E desses 4, o único que tem o voto, né, da população é o parlamento. E aí esses cargos, ele é dividido entre cotas, então tipo, cada partido ele tem que ter tipo, tantas cadeiras de tanta religião e a população vota naquela lista. Isso acaba formando coalizões e às vezes partidos que você não imaginava que você ia conseguir se juntar e formar uma coalizão, porque eles têm aquelas cadeiras determinadas para cada religião. E assim, são 18 seitas oficiais. É assim, coisa que eu nem sabia que existia mesmo. Sei lá, é difícil você pensar em 18 religiões. Pare e pense em 18. Sabe, você deve conseguir com esforço e subdividindo algumas, mas imagina que é tudo isso dentro de um território só. E a gente tem o desafio de colocar 4 pessoas no poder para representar essas 18 religiões. Então, assim... E assim, o parlamento, né, que a escolha entre eles que determina os outros, né? Então, os outros, o primeiro-ministro, o presidente do parlamento e o presidente, eles não são de forma direta, né? Então, o que acontece da maior crítica, e é uma das coisas que vai se refletir hoje, que eles estão pedindo a renovação, é que esse modelo, ele acaba permitindo que exista uma casta. São as mesmas famílias, a mesma elite política que está no poder desde sempre, porque eles vão passando para filho. Como é uma forma indireta, né? A pessoa entra na política, acaba sendo eleita, e eles ali dentro mesmo colocam ele lá. Né? Então acaba que as mesmas famílias continuam comandando o país por décadas e décadas. Então, não houve uma renovação, por mais que tenha entrado em um consenso, né, de aquelas 4 religiões predominantes e um parlamento metade,
mas são as mesmas famílias que comandam. E isso é um problema, porque acaba que aquela família que está comandando há décadas, ela acaba tendo uma tendência de ver o objetivo pessoal maior do que o do Estado. Porque o ganho dela e a manutenção dela no poder é muito mais importante para ela, para a família, do que o Estado. Sim. Então, assim, essa situação é a grande crítica da população que está indo na rua, dos jovens que se veem completamente alienados, não tem esperança de renovação, porque é a mesma família. Isso acaba, esse mesmo modelo acaba que abre espaço para a corrupção, né? O que é outro tema que as pessoas estão gritando muito na rua. É a corrupção, é a má gestão de recursos públicos, né? É o desejo por uma renovação política. E esse mesmo desejo pela renovação política, ele já deu um pouquinho de problema no passado. A guerra civil do Líbano, ela basicamente começou, digamos assim, por um agitamento de forças locais para tentar quebrar esse pacto. Eles queriam mais presença, queriam mais poder, cada um dos grupos religiosos. Né? E durante a época da guerra do Líbano, né, teve a questão de Israel. Israel sempre no meio. Quando se fala, coisa que vocês têm que entender, que vocês não entendem muito de relações internacionais, se está falando de problema, de treta no Oriente Médio, pode ter certeza que Israel está envolvido. E se não está envolvido, não está envolvido ainda. Porque vai se envolver. Porque a gente fala muito sobre estruturas de poder. Aqui na América do Sul, o Brasil sempre teve claramente um desejo de hegemonia local. Na América do Norte e no mundo, os Estados Unidos tiveram. Rússia, quando era União Soviética, tinha, e hoje está voltando a ter. A China está começando a deixar claro que quer também. Quando se fala de Oriente Médio, tem uma nação que tem claros interesses em hegemonia local, é Israel. Então, toda vez que vocês veem alguma treta acontecendo em Israel é aquela sua amiga que sabe de todas as brigas, porque ela está envolvida em todas as brigas. Sabe? Aquela amiga que briga com todo mundo, é ela. Sabe? Que sabe fofoca de todo mundo, é ela. Aquela amiga que aumenta a fofoca pros outros, que fala, se fosse você eu não deixava. Israel. Por quê? Porque essa é a estratégia de Israel no momento. Assim. Tipo, não é uma crítica, não estou colocando valor aqui, se Israel tá certo ou tá errado, poderia estar colocando, mas não estou. A questão é, Israel tem essa estratégia, entendeu? De tensão internacional como nação deles. Então Israel está sempre envolvido. Não seria diferente no caso do Líbano, né? Exato. E é assim, aquela coisa, explodir uma coisa, você sabe que ele está no meio. Você sabe Sim, que ele exatamente. está no meio, né? E aí, inclusive, a explosão do porto do Líbano, por muito tempo foi pensado que era um ataque israelense, assim. Imagino que as pessoas que passaram por isso lá, automaticamente, até as informações chegarem de que foi um acidente, todas as pessoas devem ter imaginado que foi um ataque israelense. Assim. O mundo achou até que as coisas fossem elucidadas e, por mais que não estejam sempre elucidadas até o momento, tudo indica que não foi. Foi realmente um acidente. Sobre isso, se tiver desdobramentos, a gente avisa vocês depois. E isso é interessante de mencionar, que a gente está tão acostumada com ataques terroristas que acho que o primeiro instinto que a gente teve ao saber da explosão no Líbano, meu Deus, qual foi o grupo agora? E até mesmo o vídeo, quando eu vi o vídeo, eu disse, isso não foi fogo de artifício. Eu também, menina. Na hora que eu vi o vídeo, eu falar que isso foi fogo de artifício na minha cara. Não foi fogo, vocês jogaram a bomba. Olha o tamanho dessa explosão. Mas assim, como eu falei, né? A gente não pode criticar fake news e fazer fake news, né? A gente não tem confirmação, então não é. Quando tiver confirmação, será. É o costume do ponto que você vê na televisão. É basicamente isso, é um costume. E aí, dessa época, né, que no começo da Guerra Civil,
teve a formação do Estado de Israel e sabemos que na formação do Estado de Israel existe a treta com a Palestina. Bom, nessa coisa houve uma demanda imensa de refugiados sírios para o Líbano, porque o Líbano faz fronteira, né, com Israel, e começou a se agitar, né, fazer pressão, começou a ter a formação de milícias. Houve milícia católica, houve milícia sunita, houve milícia xiita, houve milícia assim, de um monte de seita. Cada uma foi fazendo suas milícias para tentar quebrar esse pacto e conseguir mais poder e mais participação política. E aí o que acontece? A Síria, junto com a ONU, tomou o controle do Líbano. Então, o que acontece? A Síria tinha palestinos ali dentro, a Síria tomou controle do Líbano para tentar organizar e acalmar a guerra civil, e aí Israel invadiu o Líbano também. O pobre do Líbano não sabia recebia bala dos dois lados. Não tinha tanta gente no território que não sabia mais quem era quem. Né? E aí, nesse meio que tinha Israel, tinha quem querendo peitar Israel? Também tinha as forças do Irã. Né? O Irã também é outro país. Sim, exatamente. O Irã é o antagonista, sabe? Toda vez que Israel aparece querendo fazer alguma coisa. O Irã é aquele cara que, tipo, odeia Israel. Tipo, não importa o que Israel tá fazendo. Olha lá que idiota ele doando comida para as pessoas. Ai, nojenta. Esse é o Irã. O Irã detesta Israel. E eles são sempre tretados. Onde Israel age, o Irã reage. É sempre assim. E é nesse contexto que surge o braço do Hezbollah no Líbano, que hoje é o braço mais forte, por ser reconhecido politicamente. Ele é um partido político, ele tem cadeiras, ele hoje é o mais forte dentro do Líbano. Né? E não só nisso, mas ele tem muitas instituições de caridade, ele tem escolas, né? Mas é nessa situação que depois vai se refletir no que a gente diz hoje, porque tudo isso que eu estou explicando para vocês é a questão da quebra do modelo político, do que eles querem, porque esse pacto não está dando certo. Então, o Hezbollah começa a entrar, começa todas essas milícias, né, começam se formando, estão guerreando, Beirute vai ser completamente devastado. Vai ter bombardeio para tudo quanto é lado. E Beirute, que um dia já foi chamada de Paris do Oriente Médio, simplesmente ficou ruim. Mas isso é muito louco. Essa guerra civil chegou ao fim. E com ela, teve a manutenção do pacto, que não mudou em praticamente nada, mas eles simplesmente concordaram em fazer um cessar-fogo. Né? Mas a reconstrução de um país após uma guerra civil, ela só pode ser feita através de muito endividamento. Com certeza. É isso que é importante, isso que as pessoas entendam também, né? Eu acho que o ruim, é lógico que a guerra ela faz mal no momento em que ela acontece, mas o pós-guerra para um país é sempre muito complicado. Imagina, você teve um país destruído, você teve escola destruída, você teve hospital destruído, casa destruída, rua, pavimento, ponte. É uma cidade destruída, você tem que reconstruir tudo isso do zero. Para você conseguir fazer as pessoas trabalharem para que elas gerem renda e para que essa renda gire a economia, você tem que investir em infraestrutura básica. Então, o pós-guerra é sempre muito complicado do ponto de vista econômico. Humanitário também. As guerras de hoje em dia, que já envolvem armamentos um pouquinho mais tecnológicos, também tem a questão de saúde. Existem lugares que, por exemplo, Hiroshima e Nagasaki sofreram muito com a radiação do pós-guerra. Tem muita coisa que está escondida ainda. Tem muita área. Chernobyl também, que não foi uma guerra, mas quando se trata de armamento nuclear, ainda tem esse outro porém. Então, assim, a gente fala muito da guerra, a gente vê muito filme sobre guerra e pouco filme sobre pós-guerra, que é um momento tão complicado quanto.
né? Não tem bomba caindo em você, mas, sei lá, você não tem dinheiro para comprar um pão. Você era, sei lá, um médico, você era um engenheiro, você era um artista antes da guerra, e de repente você tá pior, assim. E você precisa da ajuda do governo, e o governo não tem como reconstruir, então tem que dar seus pulos, fazer empréstimo internacional, fazer concessão e cooperação com outros países e tudo mais. Que não foi diferente no caso do Líbano, né? Sim, sim. E assim, foi feito um investimento em massa, né? Vários líderes na época que lidavam com construção civil, eles viraram milionários nesse pós da construção, foi muito endividamento. Foi quando exatamente o Líbano começou a crescer, né? Um desses milionários foi o Rafik Hariri, que hoje também está rolando nos noticiários, porque ele foi um milionário sunita, ele foi o grande nome da reconstrução de Beirute. Ele investiu muito na infraestrutura, na construção, desde no meio já da Guerra Civil, mas depois que teve cessar-fogo, ele teve um investimento em massa. E em 2005, para você ver que a história é recente, né? Em 2005, ele foi morto em um ataque à bomba. Sim. E até hoje estão, se não me engano, hoje ou ontem, no caso, né? Eles estão. A ONU fez um julgamento para saber quem foi que matou ele. Sim. E o filho dele foi o primeiro-ministro que renunciou nos protestos de outubro, para você ver o exemplo da casta, né? 29 de outubro. A família é a mesma. Exato. A família é a mesma desde a época da Guerra Civil. E esses líderes hoje políticos eram senhores da guerra na época da Guerra Civil. Né? Inclusive, dessas milícias, né, do Líbano, a única que depois do cessar-fogo, que aparentemente ainda tem o seu arsenal, né, militar, é o Hezbollah. Por isso que tanto se fala. Será que foi o Hezbollah? Será que foi o Hezbollah que fez esse ataque? Principalmente porque o Hezbollah, ele é xiita e o cara que foi morto era sunita. Então, se ele, que era o grande nome super popular, morresse, então os xiitas teriam mais poder. Né? Então, assim, é uma dinâmica bem confusa pra gente, né? Que a gente não tem essa sunita e xiita e um matando o outro porque querem ter mais participação política no Estado e colocar que o Estado siga aquela vertente da família. Sim, você falou do Hezbollah, só para deixar claro que a gente escuta Hezbollah aqui no Ocidente, a gente já automaticamente já faz a conexão com o grupo terrorista. Realmente o Hezbollah, principalmente aqui no Ocidente, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, ele é visto como um grupo terrorista, mas lá na região não é bem assim. O Hezbollah é mais ou menos como as Farc aqui na Colômbia. Eles começaram como milícia, então um grupo de civis armados e uma força policial. Hezbollah é árabe para Partido de Deus. Então seria um partido fundamentalista religioso, nada mais do que isso. E representa muita gente da região. Muita gente se sente representada pelo Hezbollah. A gente vê como um grupo terrorista, mas lá eles veem como um grupo salvador mesmo. Algumas pessoas veem como a galera que está lutando por eles. Quando o Hezbollah surgiu, eles tinham a intenção de... Eles são um grupo libanês, né? Eles surgiram durante a Guerra Civil do Líbano, só que eles foram formados pelas forças revolucionárias iranianas, né? Porque o Irã, como eu falei, está sempre investindo anti-Israel. E como o Líbano está bem perto de Israel ali, e o Líbano também tem muitos refugiados palestinos, o Hezbollah está agindo nesse ponto. O Hezbollah, antigamente, tinha a intenção de se tornar um Estado Islâmico, não se tornar o grupo Estado Islâmico. O Estado Islâmico, no caso, um país que é islâmico, que tem um poder que é 100% islâmico, que segue os dogmas islâmicos para reger a sua política e tudo mais. Hoje esse interesse não está tão forte assim. O interesse maior do Hezbollah hoje é ferrar Israel a qualquer custo.
acabar com Israel, porque Israel é um Estado que não deveria existir, que está tomando terras que não são dele, enfim. Hoje o Hezbollah é 100% anti-Israel, eles cancelaram Israel há um tempo, e esse cancelamento aí tá perdurando por um tempo. E é isso, acho que o Hezbollah é importante a gente ver isso, porque a gente fala Hezbollah, eu tenho a sensação de que as pessoas já automaticamente pensam numa coisa extremamente horrível, e não tô defendendo o grupo também, eu particularmente não sou muito afim não gosto muito desse negócio de partido político envolvido com religião, mas é importante que a gente mostre que o ponto de vista do Ocidente não é o único ponto de vista, muito menos o ponto de vista mais correto, né? O Hezbollah ainda representa muita gente, principalmente no Líbano, que é um país que ainda tem uma grande participação palestina. O Líbano tem 1,5 milhão de refugiados, né? Desses 1,5 milhão, só 400 mil são só da Palestina, fora os refugiados da crise da Síria, que também faz fronteira com o Líbano. E aí a gente volta mais para hoje em dia mesmo, já entrando na crise. Isso é muito preocupante, porque o país está numa crise que não é uma crise de boa, não é a crise do Brasil. O Brasil também está em crise econômica. Não é o país, mais de 4,5 milhões de habitantes hoje caíram abaixo da linha da pobreza, de uma vez. Durante essa crise, 4,5 milhões de pessoas que eram consideradas classe média agora são pobres. Estão abaixo e os pobres viraram miseráveis. Os preços dos produtos básicos, de alimentação, papel higiênico e tudo mais, subiram 60%. Então, 60% dos preços dos produtos para manutenção básica da vida das pessoas subiu 60%. Mais de 200 mil trabalhadores perderam emprego. Galera está desempregada. E isso aí, com certeza, é um dos motivos pelos quais, como você falou, Bianca, teve uma epidemia de suicídios, né? Porque muita gente perdeu o emprego, não conseguia mais bancar os itens básicos que aumentaram de preço. Isso significa que mais de 35% do país hoje está desempregado. A taxa de desemprego é mais de 35%. Como eu falei, isso tudo no meio de uma pandemia do coronavírus, porque eles ainda estão em pandemia, o mundo ainda está em pandemia. E outra coisa que é importante também, por conta da crise, hoje a dívida do Líbano está em 170% do PIB. Ou seja, tudo que o país produz num ano não paga dívida, porque é 170% daquele valor que ele está devendo. E parte dessa dívida é com os empresários do setor da saúde, hospitais particulares que são a maioria dos hospitais do Líbano. Durante a crise do coronavírus, são esses hospitais que estão dando apoio para toda a população que está passando por isso. E agora, com a explosão no porto do Líbano, os hospitais ainda estão mais sobrecarregados ainda, porque tem o coronavírus e tem os feridos, não só os feridos diretamente da explosão, mas indiretamente, porque, enfim, a explosão balançou o país inteiro, fora que a explosão foi no porto do Líbano, no porto de Beirute, que é o principal porto do país, e o Líbano é um país que importa 80% dos seus bens. Ele só produz 20% do que ele consome. Então, tipo assim, a explosão foi na única entrada de 80% dos bens do país. Então, vejam essa situação. 35% de taxa de desemprego, 170% do PIB de dívida, 1,5 milhão de refugiados, coronavírus. O governo do Líbano está devendo mais de 6 bilhões de dólares para os hospitais particulares que estão ajudando tanto na crise do coronavírus, como também agora a receber os feridos da explosão. 85% da saúde do país, do Líbano, é essa privada. Essa galera que o governo está com dívida. E eles têm mais de 10 mil leitos disponíveis, mas esses leitos estão acabando. E esses hospitais, os empresários dos hospitais já informaram o governo que nos próximos dias, se eles não conseguirem um repasse do governo, esses 6 bilhões
eles vão ter que fechar as portas, porque eles não vão ter como ajudar, eles não vão ter material, eles não vão ter energia, eles não vão ter água para continuar funcionando. Então percebam que o Líbano está numa situação calamitosa. A situação está muito, muito difícil de ser resolvida. Parece muito sem saída. Isso tudo, você tem que lembrar, como a Bianca falou, isso tudo sem contar as 18 etnias, as 18 seitas religiosas que estão em confronto, que estão em conflito, porque está instável. Então, é realmente a Paris do Oriente Médio agora está virando, sei lá, o quê? Está virando uma confusão generalizada. Realmente não é mais a Paris, não é nenhuma cidade, sei lá, próxima de comparação com uma cidade desenvolvida. E essa é a situação atual do Líbano, que é pouco falada, mas é real. Existem tantas linhas internacionais que já tem gente achando que a França tem que retomar o controle do Líbano para conseguir resolver os problemas. Né? A França, como a Bianca falou aqui mais cedo no nossa conversa, a França já controlou o Líbano já esteve sob o controle da França. E tem gente falando que a única forma de resolver o problema do Líbano é se a França tomar as rédeas desse país de novo. Mas que o neocolonialismo, assim, né? A gente tem que começar... Não, e aí entra esse ponto de que é tão importante entender a história. Estão pedindo que a França tome as rédeas do país. O primeiro político que realmente foi, né, pro povo, depois que aconteceu a explosão, foi o Macron. Sim. Exatamente. Os próprios líderes políticos do Líbano ficaram apontando o dedo um para o outro, culpando um ou outro. O primeiro-ministro renunciou, todo mundo se escondeu nas suas casas imensas, né? O exército não foi ajudar. Quem foi ajudar os feridos foi a Cruz Vermelha, foi a própria população, foram voluntários. Né? E aí a primeira aparição pública de um político é um político da França. Coisa bonita. Sim, é o presidente da França. Exato. E ele, assim, populoso, né? Ele abraçou as pessoas. Ele, inclusive, afastou um segurança para abraçar uma senhora que estava chorando. E aí, quando ele foi embora, já tinha 500 mil assinaturas pedindo para o Líbano voltar para a França. Gente, foi a França que montou esse sistema político que não funciona. Que não funcionou. Que foi um desastre. Não funciona. A gente pode falar. Exato. E aí o que acontece? Estamos hoje na situação do Líbano, com uma corrupção surreal, principalmente por ter instituído um sistema de castas por debaixo dos panos, né? Sim. Uma elite política completamente ultrapassada, que existe desde a Guerra Civil, que eram senhores da guerra, né? Eles têm uma crise energética, a somar de tudo que você falou, de todos os dados que você trouxe, eles estão vivendo uma crise energética em que eles passam quase que 22 horas no dia sem energia, porque o governo não tem dinheiro para pagar o combustível que usa nos geradores. Sim. E aí, essa bomba toda, né, toda a situação, o que acontece? Estimula organizações paragovernamentais. Que, por exemplo, o Hezbollah, ele era visto como uma organização paragovernamental, agora ele está dentro do governo, então é mais legítimo. Sim. Mas a gente vê muito porque... Representantes, né? Eu não falei isso na hora que eu falei do Hezbollah. Tem gente no parlamento que é do Hezbollah e foi eleito. Exatamente. Então, os Estados Unidos falam muito que é uma organização terrorista, mas o Hezbollah no Líbano, além de ser legítimo, está dentro do governo, né? Ele é extremamente conhecido na população com instituições de caridade, com formação de escolas, por levar mantimentos a cidades mais afastadas. Tem que lembrar que o Estado ele não consegue chegar em muitas das regiões. Então, pensa que aqui no Brasil o Estado não conseguisse entrar no interior do Nordeste, né, uma organização
conseguisse chegar lá e começasse a ter predominância naquela região, para ajudar, começar a montar escola, começar a fazer saneamento, começar a fazer tudo. Então, essa é uma das atuações. Tá? Tem que pensar desse jeito, que existe sim uma questão humanitária no Hezbollah. E é essa questão humanitária que traz legitimidade deles no meio do povo. Porque sim, eles fazem coisas boas dentro do país. Né? Surgiram protestos em outubro do ano passado, o primeiro-ministro renuncia, aí surge um novo primeiro-ministro. Né? Tem fotos agora de junho, julho desse ano, de pessoas com geladeiras completamente vazias, porque não tem como comprar comida. As Forças Armadas, inclusive, tirou a carne do cardápio, porque não tem. Né? E assim, inclusive as Forças Armadas do país são inferiores às Forças Armadas do Hezbollah também, né? Então é uma situação tão delicada, tão delicada, que quando surgiu essa explosão, que foi uma explosão por descaso, foram 2.000 toneladas de nitrato de amônia que estavam estocados em um galpão há anos, que é meio que assim, escancarou, né? Se não estava escancarado, agora escancarou para o mundo inteiro a questão completamente deteriorada da política. Sim. Porque eu falei nisso também, né? Eles falaram começou como uma crise política, se transformou numa crise econômica barra política, e agora já é uma crise humanitária. Né? Imagina, o Líbano era um país que recebia refugiados, e a gente vai começar a ver refugiados do Líbano agora. Então a gente tem que resolver esse problema. A gente tem muitos refugiados libaneses desde sempre, né? Por causa da guerra civil, houve uma vinda de refugiados líbanos aqui no Brasil. É muito forte. Né? E ele, inclusive, a gente tem dentro da nossa cultura. Ele pode parecer que o Líbano está muito distante de nós, mas ele não está. Não está. Consegue eu mesmo, para quem não sabe, minha família, por parte de pai, é libanesa. Os pais da minha avó eram libaneses. E, assim, não tenho nenhum contato com o Líbano, não tenho família no Líbano, até onde eu sei, pelo menos. Mas, assim, vejo a cultura libanesa na minha família. Entendeu? E não sou só eu conheço muitas pessoas que têm descendência de libaneses e tudo mais. O Líbano é um dos países mais presentes no Brasil. Tem quase aqui em Brasília mesmo a gente tem restaurante libanês muitíssimo famoso. Em São Paulo também tem restaurantes libaneses muitíssimo famosos. Tem novela na Globo agora que passou há pouco tempo falando sobre a questão do Líbano. Então é uma coisa que não é tão distante da gente assim quanto a gente imagina, né? Exato. E tanto que assim, ao lado da França, o Brasil é o que mais tem relação com o Líbano. Tanto Sim. que, pela presença muito grande do Hezbollah dentro do Líbano, né, eles ainda têm treta com Israel. E Israel chegou a invadir uma parte, né, foi condenado pela ONU recentemente, formou uma missão da ONU, né, para tentar ajudar o Líbano a conter essa fronteira com Israel. E simplesmente quem comanda essa missão é o Brasil. Exatamente por causa da nossa relação. Né? A gente é muito próximo do Líbano. Então, essa força é muito presente, principalmente no porto, né? No porto na fronteira, em que eles conseguiram afastar Israel, e agora os soldados eles fazem mais um treinamento para conseguir manter aquela fronteirazinha legal, começam a dar treinamento para as forças, né? Começam a fazer uma ajuda mais humanitária do que realmente, né, um trabalho de guerra e tudo mais. Mas, assim, inclusive quando surgiu, né, agora, que a gente explodiu na mídia o caso do Líbano, né, o Guga Chakra chorou em rede nacional, basicamente falando sobre isso, porque ele, né, tem a sua história com o Líbano, e a gente ficou, o que a gente pode fazer? Exatamente, isso que eu ia falar.
Tanto O Líbano- o CICV... pode falar. Sim, o Líbano ele importa 80%, né, do que consome, e essas relações comerciais e os investimentos externos começaram a cair com o aumento do Hezbollah no poder, por causa da determinação ocidental que aquele grupo é muito terrorista. Então isso afundou também ainda mais o país na crise. E o país, né, o Líbano, ele agora está voltando do Brasil para a China, para outros países, para tentar fazer acordos comerciais para conseguir reerguer. Sim, Porque e eles se precisam você desses insumos. ajudar o Líbano de alguma forma, tanto o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, quanto o Acnur, que é a Câmara para Refugiados, o braço para refugiados da ONU, digamos assim, já estão recebendo doações, né, de qualquer dia, e também provavelmente o Acnur vai deslocar uma equipe para lá, e provavelmente nesse momento eles estão recrutando, já caso você tenha interesse, caso você seja aluno de Relações Internacionais, seja procurando um bom intercâmbio aí, um bom intercâmbio voluntário, com certeza o Acnur vai poder ajudar vocês. Talvez não no caso do Líbano, algum dia, fica aí a dica de ficar sempre atento no Acnur. Também a Embaixada do Líbano aqui em Brasília e também a Câmara de Comércio Brasil-Líbano lá em São Paulo. Os dois disponibilizaram 2 números, telefone e WhatsApp, que podem servir para tanto buscar informações sobre como doar, como também fazer doações diretas. Para a Embaixada aqui em Brasília, o número é 61 99943 7880. E em São Paulo, a Câmara de Comércio Brasil-Líbano é 11 95485 4899. Então, se você estiver interessado em ajudar, de alguma forma, fazer uma doação, você tem como ajudar. Como a gente falou aqui, a crise no Líbano, ela é muito, muito pesada. Ela é muito ferrenha. E é uma coisa que a gente parece que não tem saída, mas, enfim, tomara que tenha. E a pedidos de vocês, a gente vai indicar agora, no final do podcast, um filme libanês, porque os que ouviram o nosso primeiro podcast falaram: seria tão legal se vocês pudessem indicar pra gente no final alguma obra da cultura pop, que a gente entender um pouquinho. E eu e Bianca, inclusive, pesquisamos e entramos no consenso sem precisar falar um com o outro. Nós dois gostamos do filme O Insulto, que é um filme libanês que conta uma história interessantíssima sobre um cidadão libanês que um dia é molhado pelo seu vizinho. O vizinho tá regando as plantas e acaba molhando esse cidadão libanês. E aí esse cidadão libanês descobre que esse vizinho que o molhou é um refugiado palestino. E isso se torna um caso da justiça libanesa que toma o país. Esse filme concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro no ano que foi lançado, se não me engano, 2017. E é um filme que dá onde você consegue ver como é que funciona tudo isso que a Bianca falou, como é que funciona a relação dos libaneses com os palestinos, como é que funciona a relação dos libaneses com os países vizinhos, como é que funcionam as 18 seitas religiosas que estão no Líbano, e como é que se constrói a política e a sociedade desse país, que é um país que realmente tem muito a oferecer para o mundo, tanto cultural quanto politicamente mesmo, e que está passando por momentos muito difíceis. Então quem quiser se interessar, quem quiser se formar mais, quem se interessar por se informar mais, tem esse filme. E como eu disse aqui também, tem aqueles 2 números, e também o Comitê Internacional da Cruz Vermelha sempre está ajudando projetos como esses. Fica aí a dica para vocês sempre entrarem no site do CICV toda vez que vocês acharem que vocês podem ajudar em alguma coisa. E o Acnur também já está cuidando de algumas questões do Líbano. Eu acho que por hoje é isso, né? Falamos bastante. E só para finalizar ainda, se você quiser, né, coisas mais pertinho da gente, mais no Brasil, 2 novelas que tem personagens libaneses, né? E que é apenas assim, dá para você, né, ver em stream, provavelmente você vai achar na Globo, que é Entre Tapas e Beijos e O Clone. Sim. Então, assim, pode ser que você não tenha percebido quando você assistiu, quando você era criança, né? Então vale a pena você assistir novamente e ver
né, ou coisas que a gente falou aqui, né, lá como é representado, porque a gente tem realmente muita gente libanesa aqui no Brasil e eles contribuíram com a nossa cultura. Né? Para finalizar, com essas novelinhas, a gente gosta de uma novela, a gente gosta de novela da Globo. Não adianta mentir, a gente gosta. Sim, você fala que não gosta, mas você assiste tudo. Você fala que você não gosta, mas de alguma forma você sabe tudo que tá acontecendo. Você sabe. Você acha que não gosta, mas você tá raspando o cabelo na frente do chorando. Espelho, amor. Gosta sim. Então é isso, galera. E deu pra gente explicar pra vocês bem tranquilamente qual é a questão do Líbano. Que é uma questão triste. A gente espera que esse podcast faça muito sucesso um dia, que a gente possa voltar falando a questão do Líbano está resolvida. Ou então, pelo menos está em vias de se resolver, que é uma coisa muito louca. E é isso. Espero que a gente tenha informado vocês sobre uma questão que eu acho que está sendo pouquíssimo falada na mídia. A crise não está sendo muito veiculada como essa crise profunda que está acontecendo nesse momento. E é isso, espero que a gente tenha informado vocês como sempre. Se vocês tiverem dúvidas, críticas, sugestões, até sugestões de tema, no nosso Instagram, @heavy.inter, vai ter uma fotinha anunciando o lançamento desse podcast número 2. Você pode comentar lá embaixo o que você quer que a gente fale, se tem alguma notícia que você acha interessante ser abordada, se tem algum tema que você não entende direito e queria que a gente explicasse, porque esse aqui é o nosso lugar, né? Nosso papel é explicar para vocês sobre o cenário internacional de forma mais inteligente. Também críticas, sugestões, sempre lá. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, @heavyinter, tanto no Instagram quanto no TikTok. Se você gostar do TikTok, nosso TikTok tem feito muito sucesso, então imagino que você vai gostar. Vá lá seguir a gente. No Twitter nós somos o InterRev, INTRREV. E no Facebook nós somos a Revolução Internacionalista. Também no YouTube somos a Revolução Internacionalista. Então nós estamos em todos os canais de comunicação para que você entre em contato com a gente, para que você peça, para que você elogie, para que você critique. É isso, então até a próxima. Despedir, Bianca. Até a próxima com um novo tema, né? Novas discussões e pelo jeito que a coisa do livro está mudando constantemente. No próximo podcast a gente traz uma recapitulação para quem sabe como Sim, no iníciozinho do próximo podcast, provavelmente, como a gente fez a ponte no passado, a gente faz uma ponte com isso também, caso haja algum desdobramento, caso haja alguma grande novidade. É isso, continue de olho no mundo. Um beijo, até a próxima.